Saudações, nossa querida audiência. Estamos novamente num podcast da Baldin. Hoje, com a presença de Juliana Alcântara, que retornou ao nosso podcast. Muito obrigado pela presença novamente. Doutor Gidelso. Gidelso, vou falar Gidelso. Pode ficar à vontade. Obrigado, Gidelso, que integramos juntos a comissão, foi meu presidente da Comissão de Inovação, Empreendedorismo e Gestão da UAB. E muito obrigado pela presença. Eu vou deixar vocês se apresentarem, deixar que vocês falem de vocês mesmos. Juliana, primeiro se apresente, fale para a nossa audiência quem é Juliana e depois Gidelso. Tá certo, obrigada pelo convite de estar aqui. É uma honra participar mais uma vez do Baldincast. Helder, eu sou Juliana Alcântara, contadora, especialista na área tributária e venho aqui ao seu convite falar aí um pouco sobre empreendedorismo jurídico contábil. Eu atualmente tenho um escritório de contabilidade e estou como diretora financeira da Câmara Municipal de Aracaju. É isso, Gidelso. Pois é, então, olá você que está nos assistindo aí, nos ouvindo de algum lugar nesse mundão. Quero agradecer você, Helder, ao convite, né? Eu sou Gidelso, sou advogado, especialista em empresarial, né? Somos companheiros de jornada no empresarial e é uma honra estar aqui pela primeira vez falando sobre empreendedorismo, sobre empresarial. É sempre uma honra falar de empresarial. E com a contadora do lado, a gente se sente mais seguro. Com certeza. Eu sempre digo que o empresário ele tem que ter um excelente profissional contábil do lado, porque quem constrói o valor da empresa é a contabilidade, mas quem protege esse patrimônio é o advogado. Então, aqui nessa mesa estamos bem, né? O jurídico contábil dá certo. Pessoal, a ideia do episódio é falar muito sobre empreendedorismo, tanto na visão da classe da advocacia, Gidelso aqui está representando a OAB, e na visão da contabilidade. Aqui, Juliana está falando não em relação à classe, mas em relação a ela enquanto profissional que atende diversos advogados, diversos escritórios de advocacia. Né? Perfeito. Então, Gidelso, só para a gente começar o papo, você integra a Comissão de Gestão, Empreendedorismo e Inovação. Para a gente partir a conversa, esses conceitos, você consegue trazer para a gente essas definições para a gente poder depois aprofundar na questão do empreendedorismo? Sim, legal. Pois é, eu estou presidindo agora nessa gestão. Estivemos juntos, né, na gestão passada, na OAB Sergipe. Nessa gestão eu continuei a presidência da Comissão de Gestão, Empreendedorismo e Inovação. E agora fui indicado, né, para ser vice-presidente na Comissão Nacional do Conselho Federal da OAB. Também na Comissão de Gestão, Empreendedorismo e Inovação. Bom, a comissão ela tem um trabalho voltado muito para a advocacia, né? Então, a gestão, embora seja mais lato sensu, digamos assim, né? Na comissão a gente trata de maneira específica para a advocacia. Então, a gestão, no caso, que a gente faz na comissão é gestão legal, que é a gestão do escritório, do dia a dia, para que o escritório ele possa ter uma vida longa, uma longevidade maior, que é o que se espera. E, infelizmente, não se tem muito isso na prática. O empreendedorismo também, as ações que a gente vai fazer, realizar ali, né, desde a mentalidade até ações práticas mesmo também, visando o aprimoramento das atividades jurídicas. A inovação, que muitas vezes as pessoas confundem a inovação, que como se estivesse sempre ligada à tecnologia, e não é. A inovação às vezes um cafezinho, só que você se viu de uma maneira diferente no seu escritório, mas que a inovação é que vai trazer um resultado prático para você, para o seu escritório. Então, eu acho que resumidamente isso. Maravilha. Você está na comissão junto com Marcela Campos? Marcela, eu na verdade não sei ainda os integrantes, mas acredito que sim. Marcela, ela fez consultoria para a gente no meu escritório, ajudou a gente a criar o plano de carreira, uma pessoa maravilhosa, lançou livro recentemente, é uma parceira da Baldin, já participou do podcast em outros episódios sobre controladoria, então recomendo muito a nossa audiência até que corram para adquirir o livro autografado pela autora, a doutora Marcela Campos. E Gidelso, é um trabalho bem interessante que vocês desenvolvem na comissão. A Baldin, ela nasceu para trazer conhecimento de gestão para advogados. Justamente porque a gente entendia, né, Andres e eu, que a gente não tinha conteúdo específico para escritórios de advocacia. Então a gente foi criando ali, inclusive a gente está lançando agora em agosto a próxima turma, de 5 já são 8 módulos, então a gente tem
pessoas da consultoria de Lara Sellen, que dão aula de gestão financeira e de outras consultorias. Então, tentando ajudar o mercado a se profissionalizar. Mas na visão de vocês, e aí perguntando primeiro para a Juliana e depois abrindo para a Gidelso, para vocês, a advocacia é uma classe que tem mentalidade empreendedora ou tem mentalidade, mas não tem capacitação? O que é que vocês veem da classe da advocacia? Falta mentalidade, falta capacitação para o empreendedorismo? Eu acho que falta um pouco de cada, e a mentalidade principalmente, né? Empreender é um mundo. Vou dar um exemplo, fugindo um pouco da sua pergunta aí, mas aí, quando eu cheguei aqui no estúdio, o atendimento desde a porta com o Ricardo foi totalmente diferenciado. Então, assim, isso que eu chamo de empreender, sabe? É você fazer do seu negócio que a pessoa tenha uma experiência. E isso pode ser, a experiência ela pode ser para tudo, né? Seja numa academia, num crossfit da vida, num escritório de contabilidade. Meu atendimento é diferenciado. Eu faço um diagnóstico, eu sento com o cliente, explico tudo que está se passando no CNPJ dele. Certidão, se tem, se está inativos, enfim, todos os problemas eu pauto ali no diagnóstico dele, sento com ele. Hoje eu fiz uma reunião dessa, então eu comecei 9h30, saí quase meio-dia. E aí é nessa reunião onde eu apresento meus sistemas. Então, assim, isso é uma forma de inovar, de trazer um atendimento diferenciado, porque assim, na contabilidade, na área de advocacia, nos estúdios da vida, de podcast, veja, tem vários. Então, a gente precisa encontrar um diferencial. E esse diferencial é o que vai fazer a diferença para a gente empreender, para a gente captar clientes. Então, assim, o empreendedorismo, a gente tem que todo dia estar pensando em algo novo dentro do nosso negócio, né? Então, eu durmo e acordo e penso, meu Deus, como é que eu posso melhorar? Onde é que eu posso trazer algo diferente para a contabilidade? E aí, assim, eu venho fazendo. Seja um sistema que diagnostica ali através do XML do cliente. Eu importo XML, ele lê o XML e consegue identificar possíveis erros no próprio cadastro. E isso faz com que ele esteja pagando mais imposto. Tem todo, né, como é que eu posso falar? Assim, é um mundo, é complexo o empreendedorismo. E tanto na contabilidade quanto na advocacia, a gente precisa sempre estar se atualizando de sistemas, como é que eu posso falar, na área de vocês. Enfim. Então, assim, a gente precisa estar se atualizando. E aí é onde entra, né? A parte da mentalidade, que a gente precisa sempre estar inovando, pensando em algo diferente, e a parte da capacitação. Acho que esses dois a gente tem que sempre estar buscando e equilibrando ali. Maravilha. Você tocou assim na ferida, né, do advogado, né? A gente forma, né, Juliana, e a gente não estuda na graduação nada relacionado a isso. Pelo menos nós mais antiguinhos, né? Elda um pouco mais que eu. A gente não estuda na graduação nada sobre gestão, sobre empreendedorismo, nada. E o advogado é jogado no mercado e muitas vezes abre um escritório sem ter conhecimento nenhum sobre isso, ou então entra no escritório, às vezes, né, como estagiário, aí vai pegar uma experiênciazinha, mas você é jogado no mercado sem nenhuma experiência. E hoje a gente tem já algumas universidades que colocam, graças a Deus, empreendedorismo, né, gestão nas suas grades, mas ainda assim é um trabalho que precisa ser muito desenvolvido no Brasil. Eu acredito que falta a mentalidade no advogado, na advocacia como um todo, assim, de empreender. As pessoas, quando vão para o mercado, elas vão muito... Eu quero procurar um emprego. E elas não se preocupam em empreender, em criar as oportunidades, em fazer acontecer. Então, acho que falta essa mentalidade e que tem gente que tem, mas precisa melhorar, trabalhar, sabe? Essas habilidades, essas competências necessárias para o empreender. Porque o empreender não é fácil, a gente sabe, né? Cada dia é uma coisa e a gente tem que se dobrar em várias funções, várias atividades, mas quem tem vocação vai ter um pouquinho de facilidade, mas eu acredito que se você acha, né, por acaso, que não tem vocação, você consegue sim trabalhar as habilidades, as competências e se aprimorando, e quem sabe você supera até aquela pessoa que
tem todas as habilidades naturalmente, mas lá no trabalho não investe naquilo e acaba ficando para trás. Você falou a questão de investir e você falou dois pontos, né? A pessoa que abre o escritório e a pessoa que procura um emprego. Sim. Eu já vou fazer 15 anos de advocacia. Eu já passei, eu passei pelas duas experiências. Eu montei um escritório sem conhecimento, sem habilidade, sem mentalidade nenhuma, e o resultado não foi outro. O escritório fechou com pouquíssimo tempo, mas mantive a amizade com o sócio, que já foi uma vitória. Né? Tem que diga-se de passagem. E fui advogado associado em alguns grandes escritórios aqui que foram verdadeiras escolas, e eu tenho uma gratidão enorme a essas escolas que me fizeram, né, que me forjaram enquanto advogado também. Mas o que eu vejo em relação à mentalidade, não sei se vocês vão concordar, mas a pessoa que vai montar o escritório tem aquela coisa do advogado que vai colocar placa e vai chegar ao cliente, de que vai fazer um tráfego pago e vai chegar ao cliente e resolveu, e é aquilo só. Sim. Mas que a gente precisa cuidar e reinvestir. E também do advogado que está ali dentro, que ganha o fixo dele e tem um combinado com o escritório. Porque às vezes o advogado traz o cliente para o escritório onde ele é associado, o escritório paga uma porcentagem daquele contrato, né, já que são associados, mas a pessoa fica naquela, poxa, eu vou ficar aqui com a porcentagem, sei lá, 15%, 20% dos honorários. Se eu fizer por fora ou com um amigo, eu vou ganhar 100%. Sim. Só que o que a gente esquece é que no momento em que a gente tem uma estrutura e que a gente precisa investir, a gente não fica com 100%. A margem de lucro do advogado, da advogada, geralmente está ali na casa dos 30%, né? Do escritório de advocacia, quando a gente estrutura um DRE, está ali mais na casa dos 30%. Então, são esses os pontos que a gente verifica, às vezes, na gestão de pessoas, na falta de maturidade, na falta de mentalidade, que impactam também no relacionamento, né, com advogados. E aí, querendo saber de vocês, né, Juliana e Gidelso, como é que vocês veem essa maturidade de mercado? Né? Mais gente procurando emprego, mais gente querendo, de fato, empreender? Olha, eu vejo muita gente querendo seguir sua carreira solo, né, empreender, mas esquece de fazer conta, né, porque uma coisa é você estar dentro de um escritório grande e ali você tem a técnica, né, você está entrando com a técnica, o escritório grande está entrando com o nome. E a captação, o risco, a captação do cliente por si só, né, cai ali. E dali você retira X, você já sabe quanto é seu. Então, assim, tudo tem que se fazer conta. Eu digo que tudo é na ponta do lápis. Então, assim, aí vai crescer o olho dele. Poxa, isso aqui podia ser todo meu, certo? Mas e você? Vai conseguir captar o cliente, né? Porque a gente se forma e a gente, nem sempre, contador e advogado sabe vender. Né? E se vender, consegue entregar? E se vender, consegue entregar. Então, tem tanta, né? Tem tanta coisinha pra gente se atentar a entender realmente se vale a pena. Então, assim, na verdade, cada um tem que entender seu dom e eu diria que fazer conta. Afinal, o que não é medido não é gerenciado, né? Justamente. E, assim, muitas vezes a gente tem a técnica. Então, eu vou saber resolver aquela petição, eu vou saber resolver aquele problema ali do cliente, mas e gerenciar, né? Como é que fica? Gerenciar pessoas, os custos fixos que ele vai ter do escritório. Por si só, um CNPJ tem seus custos. Sim. Né? Seja uma TLF de Sociedade Unipessoal de Advocacia, a partir dessa liminar que saiu agora em maio, está isento. Né? Mas um outro escritório, que não é sociedade unipessoal, já tem seus custos. Enfim, tem que precificar realmente para ver o que vale a pena. Se você topar ser um associado e dali você ganhar um percentual, você se especializar naquilo, ganhar notoriedade naquilo, de repente eu acho que é mais viável. Sim. Muito embora tem aqueles que têm aquela vontade. Eu, por exemplo, eu não nasci para estar dentro do escritório de ninguém, não. Então, assim, eu tenho a parte técnica e agora eu estou buscando especializar na área de vendas. Eu sei que a OAB não gosta muito dessa história de vendas, de se vender. Mas, poxa, se a gente não se vender, como é que vai chegar, Helder? Como é que vai chegar, Gidelso?
Você tá deixando o Gideus numa posição muito... Eita. Mas só presta assim, né? Mas veja, só um parênteses para a gente fazer um agradecimento aos nossos patrocinadores, certo. Ao iPhone Barato, né, a Jet Sales. A gente gravou recentemente um episódio sobre inteligência artificial e aí vale sempre a pena falar que a Jet Sales já ajudou dezenas e dezenas de empresas a implementar os agentes de IA para atendimentos. Diversas empresas, inclusive aqui e fora de Sergipe, e convido os escritórios de advocacia a procurarem também a Jet Sales e o iPhone Barato para poder melhorar sua entrega em relação aos clientes, enquanto a gente volta para a questão do empreendedorismo, Gideus. Na sua visão, você tem observado essa diferença, esse jogo, né, entre os advogados associados, realmente a mentalidade tem melhorado ou, na sua visão, ainda precisa um pouco mais de discussão? Acho que melhorou bastante, né? Você sabe, né? A gente... Helder esteve com a gente na comissão de gestão, na gestão passada, e a gente rodou o estado, todas as regiões do estado, levando esses conhecimentos para Cumbe, né? De Cumbe a Umbaúba. Legal. De norte a sul de Sergipe. E ali a gente conheceu um pouquinho, né, da advocacia mais a fundo. Eu acho que melhorou, mas ainda assim a gente tem muito advogado que quer realmente um emprego, né? Ele quer, não tem a vontade de empreender. Todo mundo quer o bônus, mas quando você fala do ônus, do peso... Tá tudo bem. Tudo bem, tranquilo, não tem nenhum problema. Sim. Mas tem gente também no Brasil, não sei se vocês, né, tem essa percepção, você, Helder, principalmente. As pessoas têm uma certa vaidade na advocacia, as pessoas querem o nome na parede. Mas as pessoas... Às vezes é mais fácil você entrar no escritório que já está estabilizado. Eu queria ter tido essa oportunidade. Diferente de você, Juliana, eu acho que você falou que é o nome, né? Você queria. Eu não tive a oportunidade. Eu abri meu escritório sozinho, né? E eu sem estagiar em escritório, sem ter tido experiência. Mas se eu tivesse tido a oportunidade de entrar no escritório já que já estava estabilizado, eu queria continuar lá estagiando, depois como associado, como sócio. Eu queria ascender, porque é bem mais fácil do que você ir sozinho trilhando ali o caminho. Aí eu acho que no Brasil a gente tem esse costume, a gente não vê muitos escritórios longevos assim, né? 50 anos, 60 anos. A gente vê escritórios ali finitos, geralmente ligados à pessoa do sócio, e quando o sócio, por algum motivo, não tá mais advogando, não tá mais à frente, o escritório fecha. E é péssimo isso, eu acho péssimo, eu acho ruim isso. No exterior a gente vê escritórios, né? No Brasil, longevos. No Brasil a gente consegue contar na mão, assim, os escritórios que têm uma longevidade maior. Aí eu acho que isso é um grande problema que a gente precisa enfrentar, e Sim. Isso tem mudado e melhorado cada dia. E é uma outra e ótima pauta para a gente discutir aqui no podcast, que é governança e plano de sucessão. Sim. Para os escritórios de advocacia. Né? No escritório, um dos motivos pelos quais a gente fez o plano de carreira foi justamente para criar esse plano de sucessão. Então, totalmente estruturado para que o escritório não pare Sim. numa geração, que ele continue a existir. E aí um detalhe, né? Quando a gente fala em empreendedorismo, a gente tem aquelas colunas: financeiro, o marketing, né? O comercial, pessoas. E acho que quando a gente fala em pessoas e o financeiro, tem o pagamento. E Sim. Quando a gente fala em empreendedorismo, você tem a existência do CNPJ, o contrato de associado. Então, eu posso ter o sócio de capital, eu posso ter o sócio de serviço, eu posso ter o advogado associado. E aí eu crio as formas de fazer o pagamento, declarando e recolher imposto de renda e contribuir para o INSS, e lá vai. Uhum. Juliana, você tem observado isso nos seus clientes, essa procura, ou você orienta mais do que é procurado nesse aspecto? Olha, eu oriento, geralmente, quando chegam para mim assim, já chegam, olha, eu quero abrir um CNPJ como sociedade universal de advocacia. Então, o que eu tenho visto na advocacia é que está crescendo o número de advogados que estão abrindo o seu próprio CNPJ. Seja em cowork, endereço fiscal, né? Até para prestar serviço para escritórios grandes. Então, ele presta um serviço, emite a nota de CNPJ para CNPJ. Então, eu vejo que isso está crescendo. Aqui em Sergipe é maior o número de sociedades unipessoais de advocacia do que o de sociedade plurima.
Fora os benefícios que se tem em ser uma sociedade unipessoal de advocacia, a isenção da TLF, a taxa é mais barata para se abrir, é R$365. Com Juliana, você não paga abertura de CNPJ, eles estão fazendo gratuito. Para fechar o contrato comigo, obviamente. Enfim, eu vejo que essa questão está crescendo. E aí, voltando um pouco nessa questão que você estava falando, né? Quando eu entrei para esse mundo do empreendedorismo, eu sou um pouco afoita. E aí, eu não entendia muito bem de gestão de escritório e eu procurei uma franquia. Então, meu escritório hoje é uma franquia. Eu sou franqueada da CF Contabilidade. Aí, meu escritório é CF Contabilidade Aracaju. Então, eu já tive um modelo de negócio pronto. Porque, assim, empreender é difícil. Tem todo um quesito. Então, assim, dentro da minha franquia, eu tenho toda a estrutura. Seja curso, eu sofro muito com inadimplência, que isso, às vezes, as pessoas esquecem. Você, sei lá, você tá ali dentro de um escritório grande, aí você ganha 30%. Mas aí você fica pensando, poxa, eu poderia ganhar 100%. Gente, mas você tem que considerar tanta coisa, inclusive a inadimplência. Isso é fato. Inadimplência em escritório de contabilidade é alta. Então, assim, até isso eu venho trabalhando bastante. Mensalmente, dia 30, eu tô ali, ó, ajudando a pessoa do financeiro a cobrar. Nem que eu vá tomar cafezinho com todos os meus clientes. Opa, tô aqui! Mas sabe o que a gente fez no escritório para tentar reduzir a inadimplência? A gente geralmente coloca o vencimento do partido no final do mês. E a gente atribui um desconto se o cliente pagar no começo do mês. O desconto da adimplência, né? E aí... resolve, né? Reduziu bastante. Boa ideia, aí, que coisa boa. Uma inovação, tá vendo? Eu gostei. Isso funciona em condomínio, né? Aquele desconto. Gostei da ideia, vou fazer isso, Helder. Então é isso, eu sofro muito com isso e a gente, a gente tem que pensar, tem que botar na ponta do lápis. E aí a sua pergunta sobre o que é que eu tenho visto... Eu acho que a sociedade unipessoal de advocacia está crescendo muito. E eu acho que a tendência é essa. Eu tenho até uma tatuagem aqui que eu tenho que mostrar, né? É bonito de se ver, né? CNPJ é vida. A gente tem que abrir nosso CNPJ, gente. Sim, é uma segurança, uma mentalidade. Tem uma pesquisa também que mostra, não lembro, vou lembrar agora onde foi que eu li, mas que os advogados, né, as pessoas, os empreendedores, de um modo geral, que formalizam, eles ganham mais do que os que não são formalizados. Justamente, até porque você vai ter que cuidar dele, não é isso? E aí um advogado, ele entra no Simples Nacional, vai para a alíquota de 4,5%. Aí você fica vacilando, não abre seu CNPJ, quando você, sei lá, um processo que você tem que declarar. Na verdade, você tem que declarar tudo, né? Mas ainda tem gente que acha que não, e corre o risco. E aí um processo alto. Gente, você vai tributar em cima de 27,5% na pessoa física. Tá esperando o que para abrir seu CNPJ, pelo amor de Deus? É verdade. Além de passar profissionalismo, né? Mas acho que muda a mentalidade. Acho que quando até você formaliza. Convênio com bancos. Recentemente eu participei de uma audiência pública. Eu achei tão bonito que eu acho que vale falar. Participei de uma audiência pública na Câmara, voltada para o BNB. O BNB queria divulgar, né? Fomentar ali os créditos e tal. E aí tinha um colega de vocês do meu lado. Deixa eu ver o nome dele. E o colega de vocês pegou o microfone e falou bem assim: como é que eu faço para pleitear um convênio para os advogados? Eu disse, caramba, eu nunca... É bonito de se ver como vocês são por vocês, entendeu? Teve uma reunião semana passada, se não estiver enganado, Banco Nordeste OAB, para viabilizar justamente isso aí. Foi. Que massa. Até o Marlisson Gregório, ele pediu para falar o nome dele aqui, dizendo que ele participa da Comissão de Direito Bancário e que está saindo esse pleito aí junto com... E tem o presidente dessa comissão, que é John... Foi ele que estava do meu lado. É John alguma coisa, daqui a pouco eu lembro para falar. Mas eu achei muito, muito massa isso de vocês, sabe? E vocês, é como se assim, são por vocês, né? É como se fosse classe mesmo, é união da classe. Nós apoiamos chapas diferentes. Sim. Em uma determinada eleição. E a eleição foi numa semana. Acho que 15 dias depois, Gideso estava como presidente, ele me ligou e me convidou para fazer parte da comissão onde ele era presidente, porque é sempre isso. Teve eleição, são chapas diferentes, mas um dia depois da eleição é uma advocacia só. Exatamente. Então, realmente. E aí, Daniel, nosso presidente, já participou aqui do
do podcast, ele levanta muito essa bandeira, ele fala isso, né? Depois da eleição é uma advocacia só. Então é todo mundo por todo mundo mesmo. Estão de parabéns. Eu peguei o gancho dele, eu falei, eu também quero para contabilidade. Aí ele até falou aqui no meu Instagram que disse que era só pegar a mesma minuta e aplicar para o CRC. Eu vou ver se eu levo o gerente do BNB lá no CRC para ganhar um méritozinho lá na minha classe. Gidelson, me conte dos desafios que você tem enfrentado agora na Comissão Nacional de Empreendedorismo para melhorar a nossa classe. Tô imaginando ainda, porque o trabalho de fato não começou ainda. As comissões do Conselho Federal estão sendo criadas ainda, né? Então tem o coordenador do Dr. Rafael, que ainda está montando as comissões, então efetivamente não começamos ainda. Mas eu imagino que seja um grande desafio, né? O Brasil, o continente, sim, vamos dizer assim. Sergipe era tudo mais tranquilo de fazer, mais tranquilo de se fazer. Porque Sergipe, em 1 hora, a gente consegue chegar na divisa, a gente consegue chegar nos extremos. E a gente consegue ver mais, né, com mais proximidade os problemas e os desafios. No Brasil é um país de dimensões continentais. A advocacia, nossa, muito diversa. Culturalmente é diferente, né? Isso, então eu imagino que tem muitos desafios, né, para fazer, né? A gente já fiz um plano de ação para a gente começar a fazer, né? Mas eu não sei o que está por vir aí. Vou fazer um bootcamp para advocacia em parceria com a Baldin. Aê! Mas quais foram os desafios que você encontrou quando você foi presidente aqui em Sergipe? Quais foram os principais desafios? Nossa, eu acho que na OAB, graças a Deus, não enfrentei desafio. O presidente Daniel sempre foi, assim, carta branca para eu fazer o que eu quisesse fazer na comissão para trazer os projetos, né? Colocar os projetos para frente. Mas na advocacia eu acredito que a mentalidade de que é necessário formalizar, de que é necessário usar o sistema, tipo, eu uso o sistema no escritório desde o dia, eu acho que mês 2, assim, digamos, dia 1 não, mas desde o mês 2 da minha advocacia que eu uso. Então eu uso o sistema no escritório há 12 anos. E tem gente que tem 20 anos de advocacia e não tem o sistema no escritório hoje. Faz o controle no agenda, no papel, que é frio, que não conversa com você, que tem que estar ali, que se perder o papel, se perder a agenda. Então, eu acho que o maior desafio é esse. A advocacia mesmo, entender, o advogado precisa, eu falo sempre nas palestras, você já esteve comigo em uma palestra, eu sempre falo, advogado, você precisa calçar as sandálias da humildade, entender que você não sabe tudo, que o conhecimento técnico não é tudo e ele não vai levar onde você quer chegar sozinho, você precisa beber de outras fontes, eu falo isso, beber da contabilidade um pouquinho, porque você precisa entender de contabilidade, da administração. E eu eu faço graduação agora em administração na UFES. Justamente por isso, porque eu preciso entender, eu trabalho com direito empresarial, eu tenho um escritório, eu preciso beber dessas outras fontes. Eu acho que falta isso, a advocacia entender, sabe? O maior desafio é esse, sem dúvida. O advogado entender que não basta só o conhecimento técnico, ele precisa beber de outras fontes, se alimentar, porque senão tá fadado ao insucesso, infelizmente. Pode até ter sucesso, claro. Tem gente que consegue chegar muito longe, mas você poderia ir muito mais longe se você tivesse essa ajuda, né? Esse auxílio de outras fontes do conhecimento. Diversificação, né? Sim. Profissionalismo. Imagine você ter um escritório de advocacia e você não entender de pessoas. As pessoas fazem de processos, as pessoas fazem o seu escritório. Gidelson, o advogado entende de processo? De processo jurídico. O advogado só quer se preocupar com o processo jurídico. Mas mapear os processos de escritórios é muito difícil. Lá no meu escritório, eu digo até isso, vamos mapear os escritórios, vamos mapear os processos aqui no escritório. A gente precisa ter todos os processos mapeados. O cliente chega por aqui, vai sair por aqui. O documento, como chega, como sai. A gente precisa mapear tudo isso no escritório. Quais são os gargalos? As redundâncias. Exatamente. Existem redundâncias que são necessárias. Como a gente pode encurtar e melhorar o processo, né? Isso tudo eu aprendi na administração. Não foi no direito. O direito, a faculdade de direito, infelizmente, não me ensinou isso. Eu tive que entender, calçar minha sandália da humildade e ir lá na administração. Administração, o que é que você tem aqui para eu poder aplicar no meu escritório? Sim. Inclusive, contabilidade é essencial para a gente que advoga no empresarial, até para conscientizar o empresário e principalmente a gente enquanto advogado, que a contabilidade é o que vai trazer valor para o escritório.
Aí eu tô negociando o meu escritório, mas como é que eu calculo o valor do meu escritório? Eu tenho que ter um balanço patrimonial, eu tenho que ter uma DRE muito bem estruturada, eu tenho que ter um fluxo de caixa, até os indicadores no fluxo de caixa no DRE podem ali acender um alerta para uma crise de faturamento que está se avizinhando, que daqui a 6 meses eu posso sofrer, mas que eu já identifiquei agora na minha contabilidade, o advogado ainda está preocupado com o valor que ele está cobrando nos honorários hoje, né? Sim. Juliana, como é que você tem ajudado os seus clientes a estruturarem as suas DREs, os seus balanços? Perfeito. Olha, Helder, eu tenho sempre orientado meus clientes que tenham um sistema. Esse é o primeiro ponto. E que reflitam o seu financeiro no sistema. Porque sem dados, você fica no escuro. Esse é, eu acho que o ponto essencial. Tem que alimentar. Então, é um trabalho de formiguinha. Eu tô com... a gente chama de BPO financeiro, né? Então, mas aí eu chamo assim, não, vamos implantar seu financeiro. E aí, o primeiro mês, eu chego junto do cliente. Existem sistemas como, pra gente, financeiro, Conta Azul, o Alterdata. E aí, dentro desses sistemas, a gente vai lá e reflete todo o extrato dele com centro de custo, para ele saber o que é que está valendo mais, qual é o mais viável para ele apostar, trabalhar. Enfim, eu acho que o sistema é o X da questão para você ter como tomar uma decisão, né? Acho que é isso. Essa parte financeira, assim, eu acho que é um calcanhar de Aquiles, né, na advocacia. Os advogados rodando o Estado, né? Eu vi que muitos advogados não têm uma conta separada do escritório e sua pessoal. Sim, então, é a conta mistura do escritório pagando a mensalidade da escola da filha e depois paga o aluguel do escritório na mesma conta. Artigo 50 nele. E ainda te digo mais, tem muita gente que ainda trabalha com planilha, que nada contra, resolve. Mas resolve em parte. Se você puder ter tudo no sistema, é muito melhor. Os sistemas hoje em dia, gente, dá uma DRE ali, onde você vai conseguir, sabe, entender. Outro dia eu fiz uma implantação no CNPJ. O CNPJ faturava muito. E não tinha nada em sistema nenhum. Ah, não, a gente sabe tudo de cabeça, a gente não sabe. Aí eu cheguei lá, muita coisa de cartão de crédito. De parcelamento, né? Que você divide para 10. Veja, foi do ano passado. Aí eu classifiquei como receita de exercícios anteriores. E aí, quando eu fui mostrar para o empresário, a receita dele do mês, vou dar um exemplo, deixa eu ver se eu lembro, viu? Era assim, era coisa de 200 mil de receitas anteriores, de exercício anterior, e 24 mil do próprio mês. Então, assim, tem algum problema com o seu próprio mês. Você tá tendo muita receita de exercício anterior, mas vai ter uma hora que aquilo vai cessar. Sim. E aí, você vai viver com 25 mil reais, não paga nenhum custo dele. E isso ele não tinha ideia, entendeu? Então, por isso que é importante você ter os dados ali alimentados no sistema, para você poder tomar decisão. E um centro de custo muda tudo. Você não tem ideia da cara do empresário. Quando eu fui dizer para ele, sabe qual é a sua receita do mês? 25 mil reais. Ele fez, como, Juliana? Eu disse, sua receita do mês é essa. O resto é de exercícios anteriores. Então, assim, realmente o dado ele é importante, né? Para uma DRE, para um balanço. Inclusive, a gente vai fazer aí um podcast sobre isso, né? Sim. Algo mais prático, dá pra gente... Inclusive, fazer estruturar uma DRE, simular crise de receita, crise de faturamento, simular, de repente, um M&A de escritório de advocacia, que a gente vê fora do Brasil, mas não vê no Brasil, não é? E como é que eu vou calcular o valor do meu escritório? Uhum. Eu pego a balança patrimonial para poder avaliar meu escritório. É irreal. É irreal. Né? Então, é interessante a gente trazer essas pautas para poder conscientizar os nossos colegas, os nossos pares e melhorar a mentalidade. Tá? E ainda tem mais, viu? Tem gente que tem sistema, porque tem uns sistemas aí da própria advocacia, e eles funcionam ali na parte de processo, mas na parte financeira não fazem. É bom quando é um sistema mais completo, né? Que reúne ali financeiros, processos, agenda, né? Muitas vezes lá no escritório a gente é tudo no sistema só. E é muito útil, né? Uhum. Até para você entender se o contrato ele tá se pagando, se ele tá gerando... Né? Esse ponto aí, né? Mapear, saber, né? Quais são os seus produtos, né? O que a gente fazendo uma SWOT e depois fazendo uma BCG dos produtos do escritório, né? Para ver o produto estrela,
Enfim, aí é um assunto para mais um podcast, sim, né? Sim. Uma Olha, aula a da gente está Baldi. encerrando o nosso tempo, infelizmente, né? Mas aí rápido, né? Eita, porque o assunto é bom. Mas aí já fica o convite para vocês retornarem no outro momento, até para a gente poder trazer alguns assuntos, por exemplo, planejamento estratégico, a gente falar um pouco sobre análise SWOT, matriz BCG, para analisar produtos, para a gente voltar para a questão financeira. A advocacia só ganha com essas pautas, né? Inclusive em parceria com a própria OAB, a Baldwin está sempre disponível para ajudar os nossos colegas advogados. Eu vou agradecer mais uma vez a vocês pela participação, Juliana, Gidelso, aos nossos patrocinadores, o iPhone Barato, a Jet Sales, que tem cada vez mais se desenvolvido agora com inteligência artificial no processo de atendimento também. E queria que vocês fizessem as considerações finais, não vou falar mais nada. Gidelso e Juliana encerrando o podcast, inclusive com o anúncio que irá fazer, não é? Sobre CNPJ e vida. É isso aí. Bom, obrigada mais uma vez. A conversa foi tão boa que no instante acabou. Passou rápido. Bom, eu deixo aqui o meu contato, 79999782500. Pode falar comigo para abrir um CNPJ para a Sociedade Unipessoal de Advocacia. Eu não cobro nada para abrir, por enquanto, tá? Só vai pagar a taxa da OAB, que é R$365. Meu Instagram, contador_Ju Alcântara, me sigam lá. Geralmente eu posto algumas coisas voltadas para a advocacia. Essa decisão recente que teve da TLF, eu postei. Inclusive, ensinei como é que faz o protocolo lá do pedido do cancelamento, porque a prefeitura já gerou, então você tem que entrar com o processo lá dentro da Senfaz e fazer o requerimento, né? E isso, obrigada mais uma vez. É um prazer enorme estar aqui. Obrigado a você. Pois é, obrigado, Helder. Foi uma honra estar aqui com vocês hoje. Eu, de agradecimento, ainda também quero agradecer a Baldwin, parceira nossa sempre. E sempre que posso, eu acompanho o conteúdo da Baldwin e digo também minha sugestão aqui, minha mensagem final é essa. Advogado, se profissionalize, estude, vá aos eventos da Advocacia Empreende, né? Beba dessas outras ciências, né? Para você aplicar no seu escritório, porque faz toda a diferença. E execute. Empreender não é fácil, né? Mas quando você tem um conhecimento, acesso ao conhecimento, né? A Baldwin Academy, e você vai... Eu sei que a Baldwin entrega, né? O que há de melhor quando se fala de empreendedorismo de gestão legal. Eu vejo aqui os palestrantes, as pessoas que vêm, os professores. Então, é o que há de melhor no Brasil. E você ter acesso a isso para implementar no seu escritório faz toda a diferença. É um trabalho que não é fácil empreender, manter um escritório, né? Mas se você fizer o trabalho certo, fizer o dever de casa, vamos dizer assim, fazer o que tem que ser feito com persistência, não tem erro, né? Não tem erro, é a receita, é a famosa receita de sucesso, né? Não existe trabalho, fórmula mágica, você vai ganhar 1 milhão em 3 meses. Não, existe arregaçar a manga, trabalhar duro, correr atrás, aí sim você vai colher bons frutos. E no final é gratificante, né? Exatamente. O esforço vale a pena. É isso, empreender, cuidar do escritório não é fácil, não tem atalho, não tem caminho certo, é trabalho duro, sério, mas é gratificante. É isso aí. Gente, muito obrigado e até o próximo episódio.